Bom, vamos fazer a correção das atividades de cilindro 3. Número 1. Vamos ver o que diz na número 1. O volume de um cilindro circular reto é 36 raízes de 6 π. Então, o volume, 36 raiz de 6 π, certo? A altura desse cilindro é 6 raiz de 6. Então, a área total. Bom, se eu tenho altura, falta aqui para poder responder a área total, o raio. Então, nós vamos encontrar o raio para depois fazer a área total. Então, volume de um cilindro é π vezes r ao quadrado vezes h. Volume 36 raiz de 6 π. Π, o raio não sei, e a altura 6 raiz de 6. Π de um lado e π do outro, eu posso cortar. Raiz de 6 de um lado e raiz de 6 do outro, eu também posso cortar. Então, o que vai ficar? 36. O 6 que está multiplicando vai passar dividindo. É igual a r ao quadrado, tá? Bom, 36 dividido por 6 é 6. O inverso da potência é uma raiz. Encontrei o raio. Se eu encontrei o raio, eu posso fazer a área total, que é 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área da base, π vezes raio ao quadrado, tá? Então, a área da base, π, o raio é raiz de 6 ao quadrado. Raiz elevada ao quadrado perde a raiz, então a área da base, 6π. Área lateral, 2 vezes o π vezes o r vezes o h. Área lateral, 2 vezes o π vezes o raio, que é raiz de 6, e vezes a altura, que é 6 raiz de 6. Então, a área lateral, raiz só multiplica com outra raiz, 2 vezes 6, 12π. Raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 36, que é 6. Então, 12 vezes 6, 72π. Como eu quero a área total, eu vou voltar aqui e vou finalizar a área total. 2 vezes a área da base, que é 6π, mais a área lateral, que é 72π. 2 vezes 6, 12π, mais 72, 84π. No caso aí, a alternativa B. Agora vamos para a questão que foi uma questão do Enem, a dos kit, tá? Número 2. Vamos ver o que diz ali na número 2. O administrador de uma cidade implantando uma política de reutilização de materiais descartados aproveitou milhares de tambores cilíndricos dispensados por empresas da região e montou kits com 6 tambores para o abastecimento de água em casas de famílias de baixa renda, conforme a figura seguinte. Na figura, eu tenho 6 tambores, tá? E isso compõe o kit. Além disso, cada família envolvida com o programa irá pagar somente R$ 2,50 por metro cúbico utilizado. Uma família que utilizar 12 vezes a capacidade total do kit num mês pagará a quantia de... Considere π igual a 3. O tambor ele tem as medidas de altura 1 metro e 40 centímetros de diâmetro. Só que, como a gente já percebeu, ele quer saber se uma família usar 12 vezes a capacidade total do kit, quanto que ela vai pagar. Então, a capacidade a gente já sabe que é volume, certo? Volume, que é π vezes r ao quadrado vezes h. Nós vamos achar o volume de 1 para depois achar o do kit e depois achar o que a família consome, tá? Como o raio, ele me deu que o diâmetro é 40 centímetros e a altura é 1 metro, eu tenho que deixar
E o preço ali, ó, é metro cúbico, então eu tenho que passar esse centímetro para metro. Centímetro para metro divide por 100. Então, vai ficar 0,4. Então, vamos multiplicar. Vamos fazer o volume, na verdade. O π, ele manda usar 3. O raio é a metade do diâmetro, então 0,2, tá? Porque a metade de 40 é 20, tá? Dividido por 100 dá o 0,2. E a altura é 1, tá? 0,2, ó. 0,2 ao quadrado vai ficar 0,04. Então, vai ficar volume é 3 vezes 0,04 vezes 1. Volume, então, vai ser 0,04 vezes 3, porque vezes 1 não vai alterar. 0,12 metros cúbicos. Só que o que eu achei é o volume de um tambor. No kit tem 6, eu tenho que multiplicar isso por 6, que dá 0,72. Só que uma família, num mês, ela usa 12 kits iguais a esse. Então, vezes 12, que vai dar 8,64 metros cúbicos. E o preço do metro cúbico é 2,50. Então, faz vezes 2,50. Então, 8,64 vezes 2,50 vai dar um valor de 21,60, que no caso aí é a alternativa B também. Vou colocar aqui a alternativa. Alternativa B é a correta, certo? Vamos para a número 3. Vamos ver o que diz na número 3. 3. Vamos lá. Um cilindro cuja área da superfície é a mesma coisa que a área total, tem 10 centímetros de altura. Então, eu tenho que a área total é 112 π e que a altura é 10. E a partir daí eu tenho que chegar no volume. Mas para chegar no volume, eu preciso encontrar o raio. Então, eu vou usar a área total. A área total, 2 vezes a área da base, mais a área lateral, certo? Então, área total, vou colocar a fórmula, porque eu preciso substituir. Eu preciso substituir a área total e a altura. Então, eu vou abrir a fórmula. Quem é a área da base? É πr ao quadrado. Quem é a área lateral? 2πr vezes h. E agora, eu vou substituir. 112 π, 2π, o raio não sei, 2π, o raio não sei, e a altura é 10. Esses π eu já posso, ó, mandar embora, que ele não vai fazer diferença. 112 é igual a 2r ao quadrado, mais 2 vezes 10, 20r. Isso é uma equação do segundo grau, tá? Ó, 2r ao quadrado mais 20r, e esse 112 vem para cá, menos 112. Faz Bhaskara, delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. E a gente pensando que Bhaskara não aparecia numa geometria espacial, né? Enganados, 20 ao quadrado, menos 4, o a é 2 e o c, menos 112. 20 ao quadrado é 400, 4 vezes 2 é 8, e 112 vezes 8, 896. Menos com menos, mais 896. Mais 400, 1.296. Certo. Agora, nós vamos lá continuar o Bhaskara. A gente fez o delta. R, né, como se fosse achar o x' e o x2', só que é o R' e o R2'. Menos B, mais ou menos a raiz do delta dividido por 2A. Menos B, o B é 20, vem para cá, menos 20. Mais ou menos raiz de 1.296, 36. Dividido por 2A, 2 vezes 2, 4. R',
Menos 20 mais 36, 16 dividido por 4, 4. R duas linhas, menos 20 com menos 36, menos 56 dividido por 4. E nem me interessa saber quanto vai dar, porque o raio não pode ser um número negativo. Bom, se eu achei o raio, eu posso ir lá concluir o volume. Π, o raio é 4, 4 ao quadrado, e a altura é 10. 4 ao quadrado, 16, e 16 vezes 10, 160 π. Tá aqui, e a minha alternativa correta era a alternativa A, tá? Agora, a número 4. A 4 é uma questão que não envolve valores numéricos, só informações baseadas em letras, né, em variáveis. Então, o que ele diz assim? Ó, em uma padaria, há dois tipos de formas de bolo, a forma 1 e a forma 2. A forma 1 é um paralelepípedo ou um prisma de base quadrada, tá? Seja L o lado da base da forma quadrada, a forma quadrada. E R o raio da base da forma redonda. A1 e A2, as áreas da base, tá? Da forma 1 e 2. V1 e V2, os volumes, respectivamente. Se as formas têm a mesma altura, para que estas comportem a mesma quantidade de massa de bolo, qual é a relação entre o raio e o lado? Bom, o raio e o lado, se elas têm que ter a mesma quantia de bolo, de massa de bolo, é o que elas comportam. Ou seja, volume 1 tem que ser igual ao volume 2. O volume 1 é um paralelepípedo, ou vamos dizer, um prisma de base quadrada, para não dar confusão na cabeça de vocês. Prisma de base quadrada, qual é o volume? É a área da base vezes a altura. A forma 2 é um cilindro, é πr ao quadrado vezes h. Só que a área da base aqui, como ele disse no problema, é um quadrado, é um prisma de base quadrada. Qual seria? O A ao quadrado vezes a altura, certo? Bom, só que ele chama esse A ao quadrado de L, então eu vou usar a letra que ele mandou. Porque as alternativas estão em função de L e de R, tá? Ele diz que as duas têm a mesma altura, né? Se elas têm a mesma altura, eu já posso mandar embora esse H. E eu quero uma relação entre L e R. Todas as alternativas vêm como L primeiro, então vamos isolar esse L. L vai ser o quê? É só mandar embora a potência. O inverso da potência é uma raiz. Raiz de quem? De quem está lá do outro lado. O π r ao quadrado. Um número que é elevado ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, eu posso cortar. E ele sai da raiz. Então, o R sai e o π fica. Isso é já a minha resposta, ó, que é a alternativa D, tá?